Olá, amigo e amiga desbravador, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Espero que preste muita atenção na mensagem de hoje. Israel foi cativo durante 430 anos no Egito e ao longo desse cativeiro tiveram muito sofrimento. Em meio a essa toda a situação, a esse todo o sofrimento, clamaram ao seu Deus e o seu Deus ouviu as suas clamações. Enquanto Deus ouviu as suas clamações, Deus chamou um homem para libertar a este povo do cativeiro. Quer saber qual é o homem que Deus chamou para libertar esse povo do cativeiro? Antes que eu te diga quem foi esse homem, antes que nós abrimos a nossa palavra de Deus, vamos inclinar o nosso rosto para orarmos. Pai querido, obrigado, Senhor, por este dia e obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade de partilharmos a tua palavra com o meu amigo e minha amiga desbravador que está do outro lado. Espero que o Senhor possa nos iluminar para que possamos compreender a tua palavra segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, amigo, eu convido você a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. O livro de Êxodo, capítulo 3, nos apresenta como Deus chama Moisés, ou o que Moisés fazia enquanto ouvira o chamado de Deus. E eu vou fazer menção de alguns versos para podermos compreender a mensagem de hoje. Dizer que o tema é chamados para servir. Êxodo 3 diz o seguinte, o verso 1: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O verso 5 diz o seguinte: Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vou pular o verso 6, lendo o verso 7, diz o seguinte: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O verso 11 diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O verso 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo de Egito, servireis a Deus neste monte. Queridos amigos desbravadores, o livro de Êxodo nos apresenta como Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Egito, o povo de Israel do cativeiro que estava vivendo no Egito. Moisés não contava que Deus poderia lhe chamar naquele dia, mas mesmo assim Moisés, ao ouvir a voz de Deus, Moisés aceita a missão que Deus estava lhe dando, que estava lhe propondo para ir libertar o seu povo no Egito. Moisés apresentou N dificuldades, Moisés apresentou sua incapacidade. Moisés dizia que não sabia falar, mas nem com isso fez com que Deus voltasse a missão que tinha para com ele. Mas antes Deus assegurou a Moisés que estaria com ele em todos os momentos, em tudo que ele viesse a realizar. Porque tudo quanto Moisés poderia fazer seria para a honra e glória de Deus. Moisés foi chamado não só para libertar o povo de Israel, mas para testemunhar o amor de Deus a todo mundo. Moisés, ao libertar o povo de Israel, pôde dar a conhecer ao mundo inteiro que existe o único Deus, e que esse Deus que fez os céus e a terra, e é esse Deus que eu e você adoramos. Por isso, querido desbravador, a mensagem de hoje, chamado para servir, também é para você. Não importa quantos anos você tem, se calhar você pode estar a dizer: pregador, eu sou menor,
eu tenho 10 anos, eu tenho 11 anos, eu tenho 12 anos, mas devemos saber que quando Deus chama, se Deus te chamou é porque te escolheu você. Então não há idade. E se você ler a Bíblia, você vai poder compreender que existiam crianças, ou seja, pessoas que foram chamadas com a idade inferior à idade de Moisés que foi chamado. E um dos exemplos atuais, ou do século recente, estou a falar da escritora norte-americana Irmã White, que foi chamada aos 17 anos de idade. E vamos compreender que ela obedeceu o chamado de Deus, ouviu a voz de Deus e cumpriu a missão. E Deus tem uma missão para contigo também. A missão é essa da pregação do Evangelho de Deus. Pregar aos teus amigos, falar sobre Jesus, anunciar Jesus a essas pessoas, mostrar que Jesus é a ponte de salvação para a sua vida. Por isso, querido desbravador, tenha em sua mente que quando Deus chama, não importa a idade que você tem, o que você tem que fazer é sair e proclamar a mensagem de Deus. Eu creio que você compreendeu e eu creio que você almeja aceitar esse chamado, assim como Moisés aceitou, assim como o irmão White aceitou, assim como Abraão aceitou, assim como outros escritores que a Bíblia menciona que aceitaram o chamado de Deus. Se esse é o teu desejo de aceitar essa mensagem, de aceitar essa missão que Deus te incumbe, de sair ao mundo e proclamar a mensagem, o Evangelho eterno, pregando Jesus às pessoas, eu convido você a inclinar o teu rosto para suplicarmos ao Pai que nos conceda este poder, que nos conceda esta vontade de sairmos ao mundo, à rua, não importa onde quer que a gente vá, mas que falemos de Jesus, levemos a esperança de vida para essas pessoas. Se esse é teu desejo, curve os seus olhos com a sua cabeça e vamos orar. Oremos. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela vida e saúde que nos concedeste e obrigado por ter nos acompanhado ao longo desse estudo. Querido Pai, quero entregar a pessoa que está vendo este vídeo. Ó Pai Santo, abençoe grandemente e nos conceda o Teu poder, querido Deus, para que possamos transmitir a Tua palavra de acordo à Tua vontade, não importa onde a gente for, mas que a mensagem do Evangelho eterno possamos pregar em todos os cantos do mundo. Ó Pai Santo, muito obrigado e abençoe a família dessa pessoa. Em nome de Jesus te rogamos com fé. Amém. Obrigado, amigo, por ter permanecido conosco e que Deus possa abençoar você grandemente.